Eu espero que ele não sofra nenhum processo de inveja. Porque ele é um cara conectado com o clube, ele é um cara que se interessa, que estuda, né? Foi atrás da informação, morreu um cara importante, disseram aí e tal, deve ter ido atrás da informação, tomou todos os detalhes. Isso dá uma inveja, às vezes. Mas eu acho, Pedro, tu toca num ponto que é esse tipo de atitude, independente, ela foi feita por um jogador do Grêmio, aqui eu quero tirar ela do Grêmio e colocar... Isso é bom exemplo. Isso é um bom exemplo. Nós temos que trazer esse exemplo aqui como algo muito positivo. O bom é isso. O bom não é o sujeito simplesmente não saber onde é que ele está. Uma vez teve briga no jogo entre Inter e Caxias, jogo que eliminou o Inter dentro do Beira-Rio, e o Pedro Henrique deu uma entrevista. Quase deram nele dentro do vestiário. Não, tudo bem, mas... O Pedro Henrique, que tinha sido jogador do Caxias, né? Estoura no Caxias, então uma situação para ele que era difícil. Pô, a família dele... da esposa dele segue em Caxias, ele vai direto a Caxias por questões familiares, e aí vem aquela confusão, e ele dá entrevista, como disse o Pedro, não precisa isso. E ali o grupo... Mas, Léo, aqui em relação a Monsalve, eu quero dizer um negócio. Quando o Monsalve foi contratado e vieram informações sobre como jogava e por que o Grêmio chegou nele, a primeira coisa que me chamou a atenção e me fez acreditar de saída que ele poderia dar certo também de saída no Grêmio, é que a informação era de que ele, com 20 anos de idade, no Independiente de Medellín, que é um dos gigantes da Colômbia, ele usou braçadeira de capitão. Eu pensei, um cara de 20 anos, que não está jogando na Ponte Preta da Colômbia, está jogando num gigante da Colômbia, e bota a braçadeira desse time, e é o centro desse meio-campo, a chance de ele chegar aqui e responder é muito grande. Porque é um cara maduro para 20 anos de idade. E o que ele mostra desde sempre, César, desde a primeira vez que você e o Diogo, naquela transmissão contra o Atlético Paranaense, que ele faz gol, vocês o elegem o melhor em campo e dizem da maturidade dele, da personalidade, vem o jogo seguinte, 3-1 Grêmio, time reserva, ele dá aquele lance do gol do Braithwaite, driblando 3 caras. E tudo que ele foi fazendo, ele era titular desde o jogo com o Cuiabá, senhoras e senhores do Conselho. Ele era titular do Grêmio desde lá, porque o time titular tinha espaço para ele jogar. E o espaço chamava-se Pavon, que hoje tinha lesão muscular. Quando joga hoje o Monsalve com o Cristaldo, eles juntos têm um meio-campo do Grêmio com retenção de bola, com preenchimento do setor e com bom desempenho. Poderia ter vencido até o intervalo com 1 gol, 2 gols. A vitória vem quando o Cristaldo já não está no campo, mas o Renato teve a percepção e o acerto de manter o Monsalve, que jogava ainda melhor que o Cristaldo. E de novo, Léo, o Monsalve foi o melhor jogador do Grêmio na partida, como já tinha sido outras 2 vezes. Ele é forte, ele é habilidoso e ele tem cultura tática, que pro futebol colombiano é um pouco difícil. Também conhecido como sabe jogar sem a bola. Sabe jogar, sabe se posicionar. Tu vê que hoje ele jogou pela direita, primeiro pela direita. Aí o Renato percebe que tem uma fragilidade naquele lado do Soteldo. O Renato ainda vai se convencer que o Soteldo tem que jogar pela direita, né? O Gustavinho era assim, ele melhorava pela direita. E aí ele muda de lado, ele joga como meia central, ele jogou como volante no jogo do Fluminense, ele entrou um pouquinho mais atrás, armando desde trás, ou seja, ele sabe olhar o campo e sabe o que tem que fazer em campo. Eu fui pesquisar sobre a história dele, Pedro, com 13 anos. Ele começou no Independiente Medellín com 5 ou 6 anos de idade. E ele foi capitão em todas as categorias, mas com 13 anos, os caras do Independiente Medellín, vendo que ele era diferente, eles botavam ele a treinar com os profissionais. Ele estreou com 16 no profissional, mas desde os 13 ele participava de treinos com os caras, era uma criança jogando com adultos. E ele foi, como disse o Maurício, foi capitão em algumas ocasiões, com 18, com 19, e sai do clube com 20 anos. O Grêmio comprou esse jogador parcelado. E assim, a preço... acessível. Eu tenho a pergunta que é: jogam juntos, não jogam juntos? Sabe, isso é pro Inter também, sabe, Vaguinha? Quando tu tem um jogador desse quilate aí, ele sobe a tua régua, Pedro. Ele diz o seguinte: não, um exemplo muito parecido com aconteceu com o Natan Fernandes. Natan Fernandes foi a estrela do Grêmio no ano passado. Naquele final de campeonato, fez gol e tal. Estrela foi o Soares, obviamente, mas foi o ascendente, aquele que, esse aqui. Aí surge o Gustavo Nunes. Todo mundo dizendo: o que houve com o Natan Fernandes? Não houve nada com o Natan Fernandes. O que aconteceu foi que o outro é muito melhor do que ele. E o outro deixa ele pior. Porque o Gustavo subiu a régua de um jeito que o Natan Fernandes,
Ele piorou. Não piorou. Ele caiu de rendimento, Celso. Então, não é. Em relação a ele sobe mesmo. a régua. Hoje, por exemplo, eu estava vendo o Cristaldo, teve números maravilhosos, o Cristaldo. O Monsalve é muito melhor que o Cristaldo. O Monsalve, ele joga, o Léo citou há pouco, tem que descer um pouquinho para baixar a linha para jogar, ele joga. Precisa jogar de frente, ele joga. Precisa jogar de lado, ele joga. Ele joga de costas pro gol. Tem lance dele Muitas de vezes gol, ele jogada de gira, gol, ele gira em cima do zagueiro. Jogador diferente. 20 anos, Pedro. Citando colombianos, eu não lembro de ter um jogador, salvo os argentinos e uruguaios, que tenham chegado aqui no mercado sul-americano, batido no Brasil com 20 anos, que tenham... Nessa idade eu não lembro também. Eu não lembro. Não. Eu tentei pegar alguns exemplos aí. Acho que o Yerry Mina não era tão jovem assim, mas também era eu não jovem, lembro, 22, 23. Olha, O Cruzeiro está contratando o Mina, né? é um jogador que realmente pode criar uma nova ideia, inclusive de mercado para a Grêmio Inter, né? Que é buscar jogadores ascendentes destes mercados que não são os mercados mais valorizados e com uma cultura de... Os números ali, Pedro, olha os números ali, que coisa impressionante. Se são 4 jogos, vai, Lucianinho? Não, eu ia citar, Maurício, 4 jogos do Monsalve, isso para quem está nos ouvindo na rádio, até para a gente ter ideia do que está no telão. Assistências 2, 2 gols, minutos por partida, ele jogou 76 em minutos. Média, né? Em média, né? Tem Em um média. episódio aí. Ele jogou a primeira partida entre os titulares como titular. Contra Hoje. o Atlético Paranaense. E Hoje. Não, no time titular. Hoje Sim, é a sim. primeira partida que ele começa ele um começa jogo assim, entre os titulares. Ele nunca tinha... Os 2 jogos anteriores dele pelo Brasileiro, tem aquele jogo que ele atua alguns minutos, pelo Brasileiro são 2 jogos nos reservas, que ele começa jogando, mas é um time todo de reserva. E ele ganha os jogos, inclusive. E esse de hoje, pelo amor de Deus, o gol que ele faz, a matada que ele dá dentro da área, alta, ele traz a bola é o Marcelo, o Hermes está marcando ele, que ele traz a bola, ele domina a bola já para concluir. É jogador diferente. E as duas assistências, menino é diferente. as 2 assistências são de jogadas construídas por ele. Contra o Cuiabá, que ele recebe a bola de costas e dá o gol pro Braithwaite. E o jogo do Fluminense. Exato, e o do Fluminense, que todo mundo... Aquele lance pela direita, o cara já cruzaria de primeira. Ele limpa a jogada e cria o lance pro gol. É verdade, nem lembrar do gol. O que eu gostei de ver hoje, Lucianinho, é que o Grêmio há muito tempo não tinha retenção e trabalho de bola no meio-campo. Isso aconteceu pela junção dos dois mesmo? De Maurício? Cristaldo Não, mas com se botar Monsalve. os bons, fica mais fácil. Ajuda muito. Ajuda. E num setor, Pedro, num setor em que se você trabalhar a bola, você vai ficar com uma posse produtiva dela. O Grêmio teve essa posse de bola e essa troca de passes. A bola do Villasanti, que é o chute que ele dá que o goleiro defende de fora da área, é uma construção que nasce de um tabelamento de Monsalve com Cristaldo, ambos estavam pelo lado esquerdo. O Villasanti se apresenta para bater no gol. O Dodi é um primeiro volante que de novo fez uma boa partida. Então, já havia um desempenho suficiente para uma vitória que não veio até o intervalo no 0-0. Depois há um desgaste natural. O Grêmio, inclusive, faz o gol quando o Criciúma já estava melhorando sobre o Grêmio. E acontece isso, né? Não aconteceu durante o período de desempenho melhor, acabou vai mexendo, acontecer né, Maurício, depois. umas peças ali que o Criciúma... Para ser mais propositivo, deu começou mais a chegar espaço mais, né? e veio o gol.